Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comigo e 10 com o nosso companheiro Chico. Não estou conseguindo colocar as pessoas aqui. Quantos tem fora do outro estado aqui na casa? É assim. A hora que você compartilhar, que vai estudar. Ah, é? Então tá. Então, nós estamos aqui, hoje é dia 12 de novembro de 2022. Nós estamos aqui na nossa Casa Espírita Cristã, realizando nossos estudos do Evangelho segundo Mateus. Hoje estudaremos o capítulo 12, versículo 29, em que Jesus estava já há algum tempo conversando com os fariseus, que o tentavam apanhar em falta, e havia uma conversa de ida e volta. Os fariseus lançavam uma fala um pouco agressiva, buscando atingir Jesus, e ele se defendia, falando, obviamente, sobre sempre lições maravilhosas, edificantes, e que servem para nossas reflexões. Desde aquela época, nós sabemos que isso serão eternas. E nessa discussão, isso tudo porque ele havia curado um cego e mudo, a multidão se encantara com a cura e disseram que ele tinha vindo, que ele seria filho de Davi, seria o Messias. E daí, então, os fariseus começaram uma série de admoestações, de respostas um tanto quanto inconvenientes, como sempre eles faziam, e dizendo que Jesus não era filho de Davi, que ele estava curando por Beelzebul, que era sinônimo do Satanás, do inimigo. Bom, no dia de hoje, nesse versículo 29 que nós vamos estudar, Jesus fala que antes ele dizia que se ele tivesse que curar por Beelzebul, ia ser um fato um tanto quanto inexplicável, porque como que alguém que é da parte, que vem da parte de Satanás, da parte de Beelzebul, vai curar alguém que está, vamos colocar nas nossas palavras do dia a dia, da atualidade, vai curar alguém obsidiado. Obviamente que o espírito do mal quer mais é que quem está obsidiado seja tomado e seja influenciado. E ele disse, eu não curo por Beelzebul. E se eu curo por Deus, chegou até vós o reino de Deus. E aí ele vai dizer hoje, capítulo 12, versículo 29. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo? Então saqueará a casa dele. Ou seja, a casa, nesse caso, que Jesus se refere, é a casa mental, é a mente. Se alguém quiser nos influenciar, algum espírito, irmãozinho nosso ainda em sombra, que quiser nos influenciar, eles vão ter que entrar na nossa casa. Se a nossa casa, se eles conseguirem, eles vão nos amarrar para poder entrar e saquear, ou seja, invadir a nossa mente para se impor. Mas se nós vamos estudar isso, estivermos protegidos, com o pensamento voltado para o bem, ninguém conseguirá, mesmo tentando invadir nossa casa mental, adentrar em nosso pensamento e influenciá-lo. Então, nós vamos aqui agora compartilhar a tela, porque nós vamos assistir um vídeo que nós sempre acompanhamos esse estudo, do Aloysio Elias da Silva, que é um rapaz, um companheiro nosso, lá de Uberaba, e ele faz esse estudo do miudinho, em que ele descreve, ele estuda minuciosamente as passagens, e a gente tem acompanhado. Eu vou aqui, então, compartilhar o vídeo do nosso companheiro, que vai se referir justamente... Ué, acho que saiu. Essa tela, onde está aquele alaranjado, você pode fechar. Pois é isso que eu estou querendo. Onde que ela está?
Você está compartilhando a terra. Estou, cadê? Cadê? Vou ter que fazer isso. Interromper compartilhamento. Mas eu coloquei no lugar certo, interessante. Olha. Então, está aqui. Ah, tá. Eu realmente não cliquei. Mova essa janela para longe do aplicativo. Então, tá. Eu queria falar isso. Você quer comentar alguma coisa? Já pode comentar, sem problema. Está falando aí? Já passou? Não. Passou muito. Não, pode falar. Não, passou muito do trecho que você estava falando. Não tem problema, não. Voltemos. Voltemos. Vou me localizar agora. Não lembro mais do que era. Você devia ter interrompido. Você devia ter interrompido. Então, esse é o nosso amigo Luiz Elias, nosso companheiro lá de Uberaba. E vamos aqui ver o que ele tem para nós hoje. Nem para comentar. Boa noite. Vamos iniciar então nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudo sequenciado. Nós estamos no capítulo 12, dona Laurene. Já assim, né? Metade do capítulo 12, mais ou menos, né? Hoje nós vamos estudar o versículo 29 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, aquela passagem que inicia com a cura do cego, mudo e endemoniado, aquela passagem que conta com a participação da turba, da multidão, como interlocutora, a multidão que chama Jesus de filho de Davi. Já sei. E tem também as intervenções do grupo de fariseus, de doutores da lei, que se referem a Jesus como Beelzebu, ou chefe dos demônios, né? E aí Jesus, na sua devolutiva, né, no retorno, no feedback que ele dá para essa classe, nessa plateia de aprendizes, alguns bons aprendizes, outros aprendendo de uma maneira ainda refratária ao ensinamento de Jesus, o Cristo começa a falar sobre o reino de Deus. Já que num primeiro momento ele havia exposto sobre o triunfo. Pode falar. Aumentar. Ah, aumentar, entendi. Você queria falar. Olha, eu estou com aparelho, hein? Vocês têm que estar Você está concentrado aí. Tá. Peraí, deixa eu ver só. Você quer fazer o quê? Eu quero que apareça Chico e eu, porque aparecendo eu ponho para vocês. Vamos lá onde estava o Chico. Pois é. Volta lá onde ele estava. Ah lá, agora aqui é onde tem mais. Triunfo de Satanás ou triunfo de Beelzebu na nossa vida íntima, o quanto isso nos fragmenta, né? O quanto isso nos divide, o quanto isso nos deixa, portanto, vulneráveis, né? E em seguida ele começa a falar do antídoto disso, que é o compromisso com o reino de Deus. Ele começa a alertar que essas fragilidades nossas, que nos levam a equívocos, nos vão colocar numa situação difícil, constrangedora perante as gerações futuras. Porque tem uma coisa, gente, que eu aprendi na minha profissão, é que todo mundo deixa no mundo uma pegada histórica. Sabe, pegada? A gente imaginar o desenvolver, ou o evoluir, né? O devir da civilização como uma caminhada, uma peregrinação, todo mundo que caminha deixa no solo uma marca, uma pegada, um rastro. E cada geração deixa a sua pegada no tempo, né? No curso dos acontecimentos. Jesus alerta contra isso. Olha, enquanto o reino de Satanás triunfar nos corações e o reino de Deus ainda não tiver tido o seu lugar, a sua vez, Você não viu. as marcas que a geração em curso, a que ele se referia naquele tempo, mas a nossa não escapa, né? Está deixando no curso do tempo, serão julgadas pelas gerações futuras. É um julgamento inevitável. Haja visto que nós
né? Nós julgamos muitos atos, ou seja, nós nos horrorizamos, nos indignamos com muitos atos ligados, por exemplo, à escravidão no século XIX. Quando a gente tem acesso a um livro de história, quando a gente estuda história e vê o horror, por exemplo, da Inquisição na Idade Média, quem não se horroriza? Isso é julgamento histórico. Esse horror que certos atos perpetrados, né, na Idade Média, no Brasil colônia, nos causam, também muita coisa que a gente faz hoje vai causar indignação no futuro. Tá certo? Bom, no versículo de hoje, capítulo 12, versículo 29, Jesus vai continuar falando sobre o processo, o movimento, a dinâmica íntima para superar essas fragilidades, para superar essas fraquezas. E nós estamos usando o termo fraqueza, fragilidade, né? Porque não é apropriado usar o termo maldade. Sabe quem fala sobre isso? O próprio Cristo. No livro Boa Nova, no capítulo A Negação de Pedro. Lembra disso, Alice? Pedro está ali, poxa, ele acabou de negar a amizade com o seu melhor amigo, com o maior afeto da vida dele, que era Jesus. Ele está arrependido pelo que fez. E aí ele escuta na memória espiritual, né, a última conversa. Ele relembra a última conversa dele com Jesus, em que Jesus dizia para ele: Pedro, os homens não são maus, eles são fracos. Então, desde a semana passada que o Cristo está nos dando dicas, orientações, conselhos, né? Porque ele não se impõe a nada, nós fazemos nossas escolhas, mas ele está se referindo a processos, dinâmicas, movimentos íntimos para superar essas fraquezas, para superar essas fragilidades. E hoje ele vai continuar dando essas dicas, dizendo assim. Pode falar, Eugênio. A gente vê isso tudo na gente mesmo, essas dificuldades. Quantos de nós que não quase nos digladiamos conosco mesmo em relação às problemáticas que a gente vive intimamente, né? Que não são exteriorizadas, né? E não é fácil, não. Quando a doutrina fala, né, que o verdadeiro espírita, como é que é? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. Olha que esforço é esse. Às vezes é um esforço hercúleo, porque você se debate. Eu sei que a gente tem que se corrigir, mas as dificuldades, a nossa vida pretérita, ela é enfada de vícios grandiosos aí, que nos marcaram, nos criaram cicatrizes imensas, que eu nem sei se são cicatrizes, às vezes tem até algumas feridas abertas, né? Ainda abertas. Eu né? acho. Nós mesmos fizemos isso. Quando a gente fala no autoflagelo, ele não significa só dizer que é um autoflagelo fisicamente. É um flagelo íntimo, que é pior ainda. Né? Agora, o que eu estive há uns tempos atrás ouvindo, não sei se foi o Haroldo que falou, algum desses oradores que a gente ouve dizendo que a gente não deve se martirizar pelos erros. Porque os erros, a gente acaba de cometer um erro, a gente fala, por que eu fiz isso? E você vai repetir. Não adianta. Não adianta que você repetir. Não pode se martirizar. Tem que pensar, não, eu vou me esforçar, e da outra vez, assim, não, eu tenho que me esforçar, errei. É a oportunidade da nova prova. Que é isso que ele falou, que é fraco? Sim. Você entendeu? Porque é isso que ele falou, fraco, né? Fraco, sim. Porque isso tudo que você falou, Gil, não está, como diz na doutrina, que é a falta da inteligência moral, que a gente vai cometendo esses erros, principalmente, qual é o erro que a gente comete? Silêncio, pensamento.
Como? É uma paixão, né? Isso escreveu, né? Pensamento constante, Felipe. Não, eu faço direto. Eu faço direto muito pouco. Quando eu muito, você está próximo de você demais. Aquele estudo que nós fizemos do Mundo Maior, vários oradores já comentaram, o próprio Luiz, que nós nunca, dificilmente não, quase nunca mesmo, paramos no nosso interior. A gente vai lá quando faz uma prece, quando está feliz, exatamente. Mas a gente volta, e muitas vezes nem para no presente, não, ali vivendo. Você volta para o. Eu faço uma poeirinha no seu pé. Mas sempre tem mais. É a tal da fé. Não dá mais só para ter fé. Nós temos que saber. Algumas das nossas pedras não chegam nem no. Fé sem obras é morte. Fé sem obras é morte. A fé sem obras é morte. Aquela. Eu trabalho no jeito que realmente você dedica o trabalho próximo, ajudar o próximo, servir o próximo. Não enganar, desenganar, porque é uma coisa maquiada. Né? É uma coisa sincera do coração. Eu estou fazendo porque Você quer ajudar, né? eu estou fazendo porque o irmão precisa, né? Claro, isso. Aquela passagem que eu já comentei, vocês já conhecem, mas nunca é demais, até porque para os internautas aqui no presente e do futuro também, né? Eu mesmo sou um internauta que vou umas vezes para ver as besteiras que eu falei. E as nossas também. Não. E da história do irmão X, do Ibrahim Almandeb, né? Eu só me refiro àquela história como do Ibrahim Almandeb, que eu não me recordo o título dela, que Jesus resolveu falar com todos os representantes do Senhor, ele não fala isso, fala o Senhor, todos os representantes de todas as religiões da Terra. E estavam ali reunidos no salão esplêndido, enorme, representantes de todas as religiões. Aí ele ainda fala do budismo, do shintoísmo, do catolicismo, vai ficando, né? E todos muito bonitos, umas roupas muito lindas, muito bonitas, todos brilhantes, aquela coisa toda de admirar. E, de repente, entra um determinado personagem, uma roupa, aliás, ele praticamente, né? A roupa dele nem é parecida, tão suja, cheia de manchas rotas, cheia de manchas de sangue. Ele estava com a aparência imunda. E um anjo, a mandado do Senhor, ia de um a um dos representantes das religiões, que ele queria saber o que os representantes das religiões, seu evangelho na Terra, ou mesmo que não era do evangelho, porque o budismo, esses representantes das religiões estavam fazendo, quais foram as suas ações no bem. E quando esse anjo chegou perto desse homem, ele falou: o que o senhor fez? Qual a crença que o senhor seguiu? Ele falou assim: olha, Deus que me perdoe, mas eu não tive tempo de pensar nele. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu passei a minha vida toda no deserto. Eram tantas pessoas necessitadas, tantas figuras, tantas feridas a curar, tantas. Aí ele vai falando sobre tantos problemas, tantas dificuldades, e eu passei a minha vida toda ajudando. Eu não pensei em Deus, não tive tempo de
do anjo. E daqui a pouco vem o anjo com o nome do escolhido por Ibrahim Al-Mandela. Ou seja, isso exatamente o que vocês estão falando. Ele nem teve tempo, quer dizer, não teve tempo de orar, parar para pensar, mas a vida dele. Eu acho que Também, eles são fantásticos. A gente não pensa seria, queremos trabalhar na beleza interna. Jesus bateu o tempo inteiro na Beleza exterior. Verdade. E ele vai em questão de beleza exterior e, de um modo geral, missionários que vieram com aparência feia. Acho que até por pedido deles próprios, para não terem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Chico Xavier. Não, mas eu achei eles bonitos, eu não achava esse jeito. Eu estive lá em Aracaju, justamente onde a madre Ainda recebeu o que ela havia recebido. Ela é baixinha. A Madre Teresa também. Existe até uma foto, agora tem saído demais, sobre ela com a Madre Teresa. Ela é alta, né? Não muito alta, mas um saltinho, e a Madre Teresa lá embaixo. Agora você vê, tão pequeno, Chico também era baixinho, Bezerra de Menezes era baixinho, Eunípides Barçanufo era baixinho, mas enorme. Meu Deus do céu. Eu tive. Tem foto dentro disso. Chegava, vem, minha filha, papa. Eu chegava assim, eu beijando, Jerusa beijando, Marinete beijando. Marinete era um pouquinho mais baixo do que ele, mas, de modo geral, a gente também batia. Lembra aquela fazer uma apresentação em São Paulo? 89. Nós fizemos uma viagem, fizemos uma caravana, chegamos a ser 7 carros. Ainda fizemos. Fomos a Verão. Jogando. Você me pediu para falar lá, né, de Valdinho, aí procurando. Eu morri de vergonha. A gente comeu um garbanzo. Depois fomos a Jales, fomos a Catanduva, né, Uberaba, e depois passamos em São Paulo. Era muito bom que ele visitava muitas instituições. E teve, só para a história, tá? Só a história. Então, um pouquinho da história da Casa Espírita também, que é bom, de vez em quando a gente abriu uma janela para poder falar. Né? História da Casa Espírita. A gente foi lá ao Rio de Janeiro apresentar lá em Friburgo. Não sei também em Friburgo. Não sei se foi em Friburgo. Eu sei que lá na instituição, é uma instituição muito singela, cuidada, inclusive, de, sei lá, acho que parecia zinco, né? Aí nós fomos fazer a apresentação do Jogral Moral. E as falas, aconteceu um episódio. Se quiser, eu devo lembrar muito bem. Ela tinha lá uma passagem do Jogral, né? No coral abria Jogral. Era eu, Jesus, Jerusa, e quando abria o Jogral, eu fazia reclamação sobre Allan Kardec. Você chora a terra. Chora a terra. Ele vai só lá da rua. Calor imenso, na época de janeiro, calor
calor insuportável. E o tempo estava mudando, a trovoada, aquele negócio. Quando eu comecei a falar, chora a terra infeliz de chácara. Aquilo caiu no telão, no mar, terra de canoas. Ouviu, hein, Chico? A Peraí. internet está falhando muito. Ninguém vai entender. Fala, Chico. A minha internet está falhando muito. Eu quase não estou ouvindo direito. Nós estivemos em Nova Friburgo e fomos fazer um jogral numa instituição espírita em Nova Friburgo. E quando ele começou, ele abriu o jogral, né? Chora, feliz, de peito aberto em chagas. Caiu, começou um trovoado, caiu, até com granizo. História da nossa casa. Com certeza. Falhou aqui. Encheu, foi fazer jogral, chora a terra infeliz. Não, até eu ouvi. Até o trovão eu ouvi. Só isso mesmo. O resto foram... Foi um Vamos lá efeito colocar. especial, né, da natureza, né? Deixa eu ver o que a Luísa vai falar mais um pouquinho para ela. Ou entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se o primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele? Vamos repetir. Alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se o primeiro não amarrá-lo e então saquear. Se o primeiro não, tá na passagem. Se primeiro não amarrá-lo. Que eu acho que realmente você falou. Acertou ele. Mas tudo bem. Na estrutura de linguagem retórica, né? De linguagem típica do rabinato, né? Dos estudiosos. E vamos lembrar que aqui Jesus está se dirigindo sobretudo aos fariseus. Era comum que um exemplo, uma metáfora, fosse proposta na forma de... Que na verdade ali Jesus está usando, ele está analogia. Ele está utilizando algo que é muito concreto para as pessoas, por exemplo, né? A casa, os pertences, coisas que a gente lida com isso, manuseia isso no dia a dia, para falar de coisas muito abstratas, muito etéreas, pensamento humano da época. E ele faz isso na forma de questionamento. Sabe por que era comum que os rabinos propusessem reflexões sempre na forma de questionamento? E isso também a gente vai encontrar na maêutica socrática, né? O próprio Sócrates orientava os seus discípulos questionando, fazendo perguntas. E Allan Kardec escolheu exatamente essa estratégia. O primeiro livro espírita da história. Também perguntas. O questionamento ele é uma provocação intelectual. E muitas vezes os espíritos também respondem com uma pergunta. Exatamente. É interessante. A gente está falando dele que a gente está comentando. E está muito atual ainda. Será isso? Eu acho que vai ser atual sempre. Eu acho que é a forma. Aí, uma pergunta que ela se feita hoje que teria nível de entendimento também talvez adequado, né? Ah, sim. Sim, guardar assim aí
Sim, sim, sim. É E também, interessante. se fizesse, nem todos nós alcançaríamos entender a pergunta, né? É verdade. A gente fala no texto, Fora que muitas vezes, nós, seres humanos, principalmente quando não tivemos a oportunidade de entender o espírito do ensinamento, nos atemos à letra, adaptando aquilo que nós queremos com relação ao nosso problema. Não quero me estender muito sobre isso. Pessoas falando, porque Jesus disse que vinha trazer paz, vinha trazer espada. Mas Jesus não veio trazer espada para lutar. Ele vinha trazer espada porque o ensinamento dele ia causar muitos iam aceitar, outros não. E aí usariam até outras coisas comuns. A gente tem, exatamente, a gente tem os exemplos na história, foi a Inquisição, os Templários, nossa, todos nós, exatamente. No início, a gente está julgando, criticando os que fizeram isso, mas nós vamos lá, né? Também. Aquilo que nos convém, né? Você estava falando. E muita coisa Da forma que a gente interessa para nós, e não da forma que ele está querendo mostrar. Muita coisa também que está no Evangelho é trazida pelo próprio Jesus, dando exemplos, né? São metáforas. A grande maioria. A psicologia é metáfora, né? Tem uma parábola, o de Paulo, você falou, quem falou, Foi eu. Fez que passou por um lugar lá que eles, nossa, O guia que falou para ele. Isso aqui é a estalagem, onde o bom samaritano trouxe feridos, né? Hospedosos. Aí a dona adiante falou assim, Divaldo, é uma parábola. Quer dizer, o guia também é aproveitador, muito desconhecido também, né? Tão desconhecido que é uma parábola. Mas de onde ele como que ele descobriu que era ali aquela seria ali, né? Quer dizer, ele nomeou isso um local para dizer que tinha sido ali, né? Porque e por aí, como é que é lá? Isso também. Nome Maria tinha ficado depois que Jesus, lá em Éfeso. sim, Jerusalém e Judas estiveram lá. Mas quem prova que é? Quem prova que é? Quem prova? Dizendo assim, vou fingir que estou acreditando. Não, inclusive, porque se você for olhar Paulo Estevam, é interessante a gente observar isso. Se você for ler Paulo Estevam, diz que Maria estava numa casa de onde se... Uma colina. Uma colina. A casa de Maria, atual, não tem visão nenhuma, segundo elas, eu não estive lá, para o mar. Nada, não tem. Inclusive, Paulo foi se despedir, e ele foi para as pessoas das igrejas por onde o navio passava, iam para se despedir dele, que ele estava indo para Roma. João levou Maria até a praia. E ele diz lá, Paulo de Tarso, quer dizer, eu não sei se seria tão longe ou tão perto, ele só disse que trouxe a Maria. Aqueles vídeos que aparecem na mulher que é brasileira. Sim, que ela é brasileira. Esses lugares que tem na passagem de Jesus. Ela já mostrou a casa de Maria, mas não dá para ver o mar. Pois é isso que eu vejo.
foi Paulo, onde Paulo ficou, tinha lá o poço onde ele se servia daquela água, onde ele se servia, né? Até hoje, o poço está lá todo cercado, né? Tem Existem coisas simbólicas, inclusive eu vejo em duas ou três, esses programas que querem mostrar onde ficaram Sodoma. já visto. Porque, segundo Gomorra, também fazia parte Não, história, cada um contou um pedaço da história, como fez uma salada ali, hoje pouco Pegaram um pedaço da colina que dá mais ou menos para entender que é uma pessoa, uma estátua, né? Ter desenhado aquilo lá e exatamente. E a questão também, né? Eles dizem que pode aquela cinza, né? Que é tóxica, transformado ela na estátua, né? Mas o sal de onde surgiu, mas naquela região não tinha muito sal. Antes trocavam. Então, o importante é a gente entender a mensagem contida na palavra. Onde foi isso que aconteceu? Onde é que Moisés separou o mar? Porta. Se o dia tiver que ser provado, vai ser provado. Existe um fenômeno lá naquela região que temos em tempo ele cede e cria lá uma passagem. Também não é uma passagem de travessia, é uma passagem Como, por exemplo, aquela de São Michel lá, aquela igreja, né? E que ficam 2 quilômetros, 2 quilômetros. As pessoas podem, inclusive, ir até a ilha, né? Tem uma hora, assim, todo mundo correndo. Se na maré baixa, a gente consegue. A maré sobe, às vezes a água bate no todo o peito. Mas eu sugiro assistir a série de Êxodo. Já está quase no fim. É totalmente diferente do que a gente pensa. É totalmente simbólico. Isso aí. O êxodo quer dizer a trajetória do espírito até chegar à condição de espírito puro. Toda essa trajetória do desejo. É interessante isso mesmo. O Haroldo fala isso, que a grande maioria das próprias escrituras, não apenas do Novo Testamento, mas tudo muito. Pode estar de salva. Tem que procurar o símbolo que ele está querendo mostrar. Ele não é estátua de salva, com certeza. A mensagem é diferente. Não pode, não. Internet produz. Você vai ver no fundo dele. Não, quem escreveu estava querendo mostrar mesmo, mas ele estava mostrando um sentido simbólico. Coisa é que Na época, para o pessoal entender. Não, eu estou dizendo, hoje a crendice, né? Com certeza. Mas é aquilo que se fala sempre. Pense que a situação passada da época, vendo os costumes deles, né? O versículo é um resumo de uma ideia, né? É igual uma palestra, mas você vai falar em público, coloca só aqueles parágrafos. Então, tudo vai falado. Exatamente. Exatamente. Então, de certa forma, a Bíblia foi sendo copiada ao longo dos anos. De condensação dos termos, acelerar a modificação da Bíblia. Provavelmente aconteceu. E muita coisa aconteceu. Não, mas vamos falar sobre conquistas que havia mesmo para poder copiar e divulgar. Aí os que tinham maior estudo que fazer mas outra coisa, os copistas não tinham muito conhecimento. Quase
Estou copiando. Eu vou dar um exemplo aqui, na verdade, eu nem vi, mentira, não vai botar aquilo. É tudo direto, né? Mas sabe o que é isso mesmo? Ah, acho que que nós temos em português, ela tem qual era a mentalidade. Ele traduziu todas as cópias, né? Aquela parte daquela ali, E era muito caro, porque o pergaminho era caríssimo. E a tinta também era muito cara. Eles primeiro não usavam vogal no hebraico para poder escrever. E botavam tudo para poder aproveitar o espaço que é caro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também. vou falar aqui, era escrita nos Ainda considerando o que Haroldo, o que o Aloysio falou aqui alguns estudos atrás, não foram escritos ao próprio tempo, que muitos continuaram após a morte do autor, como foi o caso de Isaías, que Isaías morreu, depois que ele morreu, uns 200 anos depois, ainda continuaram escrevendo os escritos de Isaías, como ele acha também que Mateus escreveu pouca coisa, e que houve acréscimo, mas obviamente que esses acréscimos foram de pessoas carimbadas, o Paulo de Tarso, o Estevão. Justamente isso que eu também resgatar isso aí. Agora, o autor espiritual conta como é. Ele vem batendo. Vou falar sobre Isso que é chamado. foi maravilhoso. Eu trabalho de raciocinar, de pensar, de decidir o esforço de cada um para poder descobrir onde é que está o mapa da mina. Né? Mas interessante isso que está falando. Bom lembrar que Para você ter um livro ali. Tem a ver contando a história, com minúcias igual Paulo de Pilatos. Ele descreve até a rua como é. lembrando, obviamente, que esses espíritos, a gente falou aqui antes, mas nunca é demais, que trouxeram essas obras, eles tiveram acesso, muitos viveram, né? Né? Viveu várias dessas vidas, mas outros, como o Humberto de Campos, teve acesso aos conhecimentos, a toda a passagem da vida de Jesus. Então, o que ele traz em Boa Nova não é criação, é tudo o que aconteceu. E se você for... Tem algumas situações... O Antônio Carlos está falando que o Almeida que faz a tradução. E interessante também, porque o Almeida já morreu há muito tempo, no século passado, e ainda hoje tem tradução corrigida, tradução atualizada, mas não é por ele. Fez um excelente... Ele foi maravilhoso. Eu tenho toda a coleção. É justamente que aí viveu na época, trazendo a realidade. Que bonito, né? Eu acho só para volta daqui. Se não fosse isso, não estaria dando outra coisa. Vamos ver só mais um. Constando aí com as suas informações. E ainda bem que nós estamos aqui nessa época do Espiritismo, tivemos a bênção de encarnar dentro do Espiritismo, o que nos é maior que outras pessoas, a gente entender a nossa, o que estamos fazendo aqui, e entender Jesus, pelo menos mais próximo do que ele era possível, não ainda em sua totalidade, mas muito mais próximo do que ele outras crenças religiosas de outras pessoas, e isso, para mim, não tem preço. É maravilhoso. O lugar que ele vai,
instrutor espiritual, e ele se e produz e mostra aquela questão do evangelho em que se transformou nos problemas que estão sofrendo, que estão procurando melhoria. Também é fantástico. Ele vai ter alguma estruturação do que Jesus falou no plano espiritual. E outra coisa. Chegar lá e mostrar que aquele monte de Foi um caso de estudo. Digamos que nós tivemos. É o pior. Os equívocos que nós tivemos. Por mais que a gente estude, essa obra é uma obra fantástica, que a gente tem que deixar sempre. Kardec trouxe a base do Evangelho de Jesus, e Chico Xavier veio trazer o complemento. Mas, por mais que a gente estude, a gente não vai conseguir ler tudo. Eu digo com profundidade, com reflexões, para entender, porque é muito profundo. É muito profundo. Não basta você ler um romance e dizer, e Paulo Estevam, eu já li 5 vezes e nunca consegui ainda totalmente entender. Esses livros, Cada hora você descobre são 1000 anos. Só acho que é errado. Tem uma literatura vasta igual o Brasil ou não tem? Espiritismo Não. Não só devido ao espiritismo, mas dos espíritos redimidos que estão se redimindo no Brasil, né? Com o coração do mundo e palavra do Evangelho. Mas, por exemplo, a filha de Serbael, quando na Alemanha, ele fundou uma casa espírita lá, ela já fez a Federação Espírita, ela já faz trabalho, ela já faz trabalho. Espírita que está indo aqui, estão produzindo. Então, sempre ano fora de casa. Está espalhando isso. Desse eu não sei nem se eles existem ainda na origem, como Ernesto Botsano, Gabriel Delane, eu acho que aqui no Brasil, pela tradução, acho que lá nos locais de origem, os países de origem, acho que tem. Tem outro, no livro Ação e Reação, fala da mansão paz. No plano espiritual, a Itália, administrada lá na Europa e administrada por. Tem que ler esse livro. Não pode pegar. Não seja, não me lembro. É muita coisa, né? Eu acho um detalhe. Porque tem gente que fala, o Brasil não é pátria do Evangelho. Já é, sim, como a Arnoldo já falou, já é, porque no plano espiritual já é. Ele já está lá entre a Itália e no plano espiritual, ajuda lá, administrado pelo nosso. Haroldo já traduziu Emmanuel para o inglês, né? Sim, tem, inclusive Chico Xavier também, não sei qual foi. Mas, inclusive, quando o Chico Xavier esteve lá, sempre, ele já recebeu algumas mensagens. Alguns anos atrás, teve uma literária dos Estados Unidos, e o livro mais vendido lá foi Pão Nosso, do Emmanuel Chico Xavier. Então, inclusive, nessa exposição literária dos Estados Unidos. Eu acho que entre irmãos eu tenho várias mensagens em inglês. Tem uma hora que o Emmanuel fala assim, eu estou aprendendo inglês, que eu ainda não estou conseguindo dominar. Quem sabe esses espíritos aí, que continuam dentro dos uma forma estudando detidamente
para aprender. Ele mora também em São Paulo. Eu acredito, sinceramente, porque o Chico falou. Ele manda, ele manda. Ele foi em 2000, ele estaria hoje com 22 anos. 22 anos. Ele vai se responsabilizar pelas datas. E Chico, segundo ele mesmo, já contei com vocês, né? Jesus, ele que nem adianta, porque ele vai reencarnar em Israel. Ele queria reencarnar no Brasil, um dia, na casa de uma senhora lá em São Paulo, da Nena Galves, uma pessoa de Poços, né? Hospedado na casa dela. Ela desceu para o café da manhã, Chico estava lá na cozinha, na sala de jantar, não sei, chorando. Ela, o que você está passando mal? O que aconteceu? Não, eu mandei perguntar ao nosso Senhor Jesus Cristo, falei com ele. Quando o irmão meu voltar, nosso Senhor Jesus Cristo, quando o irmão meu voltar, e eu, em 2100, falo assim, quando dormindo daqui, se eu gostaria de reencarnar outra vez no Brasil, ele disse que não, que eu vou para Israel. Isso não é verdade. Ela contou, a Nena, né? Chapéu. Todos esses espíritos que conviveram com Chico, todas essas pessoas são pessoas com as quais a gente já teve a oportunidade de ouvir histórias, relatos, que Chico falou, que conviveram, fizeram isso, às vezes mais de um naquele momento. Eu não sei, não estava lá, mas elas estão colocando essas informações vindas a público. Então, quando o plano é ação, tem correções de curso, não quer dizer que isso está escrito, não vai ser assim. Né? Então, sim, mas de repente com fica diferente. Né? Já tá planejado desde 500 anos. assim, a gente tem que fazer a nossa parte. É verdade, com certeza. Meus queridos, nossa reunião, eu agradeço a presença de todos. Vamos ainda fazer a nossa prece, nós fazemos sempre no nosso meio aqui a prece, nós mesmos, mas, se Deus quiser, estaremos aqui para os nossos estudos do Evangelho. Boa noite a todos, bom domingo, Chiquinho. Chegou? Vou só Desliga.